que antes da gente começar, é importante que vocês tenham noção da oportunidade que a gente está tendo agora. A gente vai trocar uma ideia sobre cenário macro Brasil com um dos maiores, mais renomados gestores do Brasil e gestor de um dos fundos, dos maiores fundos e com melhor performance. Então, realmente é uma oportunidade muito bacana. A gente tem que encarar isso como uma oportunidade de consumir conteúdo que nos ajuda a tomar nossas decisões de investimentos direto da fonte, e de uma baita fonte. Então, Rodrigo, muito obrigado pelo patrocínio, pelo segundo ano consecutivo e pela sua presença. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ver esse evento crescendo cada vez mais. Estava comentando aqui com vocês mais cedo, né, que esse ano está, enfim, crescendo, dá para ver exatamente o maior envolvimento, e eu acho que isso que é bacana, né, ter o envolvimento de gente jovem, de gente que está começando, né, e poder ter a oportunidade de falar para vocês, na verdade, para mim, é um privilégio. Então, muito obrigado pelo convite de estar com vocês essa manhã. Maravilha. O senhor quer falar alguma coisa? Sem dúvida, agradecer a presença de todos vocês, do Rodrigo, do EBIO, né, que é nosso parceiro há muito tempo, e de fato, vocês imaginam que pessoal desse nível trabalha muito, como o Salute falou, ter a possibilidade de tê-los aqui num sábado de manhã é, de fato, uma diferença que a gente agradece, como disse o Rafa, pelo patrocínio, pela presença, principalmente. Então, é muito bom. Por favor, aproveitem. E eu acho que esse dia tem que ser bastante construtivo, com bastante conteúdo para vocês. Isso é muito legal e vamos em frente. Vamos lá. Antes de a gente mergulhar no tema, eu queria fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui sabe o que é um fundo multimercado macro? Levanta a mão, por favor. Não, levanta direito, gente. Não é assim, é assim. Tá. Poucas pessoas sabem. Vamos dar um geralzão? O que você acha? Pode ser, excelente. Bom, fundo multimercado macro, a ideia é o seguinte, são gestores que você olham para o mercado com um approach macroeconômico, ou seja, você olha para a economia como um todo, né, e basicamente vê onde estão andando as variáveis de política econômica, né, política monetária, política fiscal, e antecipa como é que isso vai afetar a economia, a inflação, a taxa de câmbio. E você faz isso para o Brasil e faz isso para outros países do mundo, né? E com base nisso, você identifica oportunidades e tenta buscar retorno, tirando proveito de oportunidades que são muito mais de uma natureza macroeconômica. Então, por exemplo, o tipo de coisa que a gente faz é muito mais. Se o Copom vai cair a taxa de juros, né, que tipo de ativo eu quero ter? E aí você decide se você quer ter juros, você quer ter inflação, você quer comprar câmbio, né? Se a taxa de juros do Brasil vai ser muito mais alta do que nos Estados Unidos, eu quero ter mais Brasil do que eu quero ter Estados Unidos. Né? Se você tem uma variação de taxa de câmbio, está acontecendo um evento em outro país do mundo, então é esse tipo de approach que a gente faz. E é um fundo que exige, do ponto de vista de habilidade do gestor, né, uma leitura acurada do que são as tendências de cenário econômicos no Brasil e no mundo. É importante lembrar que o resto do mundo também afeta o Brasil. Né? Então é importante para você determinar o que vai acontecer com a taxa de câmbio no Brasil, com o real, pensar o que está acontecendo no Brasil, mas pensar o que está acontecendo no resto do mundo também, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo, né, enfim, na Rússia, etc. Então é esse tipo de approach, habilidade, que nós exploramos e colocamos dentro de um fundo, e a vantagem grande é que ele tem uma flexibilidade de mandato muito ampla. Então, é um fundo com uma natureza muito oportunística. Tem muitos momentos que eu quero estar comprado em bolsa, que eu acho que bolsa é o principal ativo que vai performar. Mas tem outras horas que eu não acho que não é a bolsa. Então, eu vou buscar ativos atrelados à inflação, ou então eu vou buscar ativos atrelados a crédito. Então, ele exige não só uma leitura acurada do cenário macroeconômico, mas um conhecimento profundo da característica de cada tipo de ativo que você tem. Né? E a vantagem grande é que ele tem uma flexibilidade
do ponto de vista de mudança de alocação de portfólio, muito grande. Então, são tipicamente fundos que mexem com estratégias que a gente chama de estratégias líquidas, que é aquela estratégia que é muito fácil de você comprar e você vender. Tem lugar, por exemplo, você acha uma ação muito boa para comprar, mas você tem que segurar aquela ação durante muito tempo, porque não tem quem compre até que ela mostre o seu valor e aí vai aparecer um comprador. Isso não é o que a gente faz. O que a gente faz é, se acordou amanhã cedo, teve um evento diferente, eu posso mudar de opinião, posso vender a taxa de câmbio que eu tinha, mudar de país, etc. Então, de uma maneira geral, voltando, são fundos com uma flexibilidade muito grande, que operam eventos de natureza muito mais macroeconômica do que olhar o detalhe do balanço de uma empresa, por exemplo. Pode até fazer isso também, tá? Tem flexibilidade. E tem essa flexibilidade de grande mandato. Então, para a gente é uma coisa muito interessante de trabalhar, porque é um negócio que exige você estar ligado no que está acontecendo e basicamente ser capaz de traduzir aquilo em expectativa de variação de preço de ativos, que, na última instância, é aquilo que determina o retorno do fundo. E agora, só para complementar um pouquinho com a informação técnica do evento, a Vitória Caporal, do time do Rodrigo, ela vai ter um workshop às 17 horas, na sala A, sobre os detalhes desses fundos, porque você tem modalidades, digamos assim. Então, ela vai falar sobre os diversos tipos de fundos multimercado. Vamos entrar aqui, vamos mergulhar? Vamos lá. Nossa primeira pergunta é o seguinte: o jovem é jovem, logo, ele acompanha o ritmo da taxa de juros no Brasil há menos tempo. Ele não tem, muitas vezes, uma noção, uma ciência do que são patamares médios, do que é um patamar baixo, do que é um patamar alto. Então, a pergunta que a gente queria primeiro trazer aqui é o seguinte: você enxerga a taxa de juros no Brasil hoje como estando num patamar alto ou médio, considerando o histórico do Brasil? E daí a gente vai entrar, daí a gente te pergunta um pouco sobre o porquê dessa precificação hoje. Tá bom, vamos lá. Alto e baixo são conceitos relativos, né? O que é alto? O que é alto para um não é alto para outro. Então é interessante a gente colocar... Cada país, olha, quando você olha e pergunta assim, qual é a taxa? A taxa de juros está alta nesse momento? Você pode perguntar se ela está alta em relação à sua taxa de juros histórica, ou você pode perguntar se ela está alta relativamente a outros países. E tem implicações de investimento muito diferentes. A sua resposta é alto relativamente ao quê? Vamos olhar primeiro relativamente à sua história. Então, você olha para trás e se pergunta qual foi a variação que a taxa de câmbio teve, a taxa de juros teve, mas tem um conceito mais importante que os economistas utilizam, que é o conceito de taxa neutra, ou taxa real de juros. O que é essa taxa real? É uma taxa que basicamente faz com que a economia cresça a uma determinada velocidade que não gera inflação. Então, se a economia começa a crescer mais do que aquela velocidade e gera inflação, você precisa subir a taxa de juros para frear a economia desacelera, a inflação volta para... Ou o contrário, se a economia está crescendo muito pouco e a inflação cai, você baixa a taxa de juros abaixo daquela taxa neutra e aí volta a subir. Hoje em dia, a estimativa que existe no Brasil é que a taxa neutra do Brasil é em torno de 4,5% acima da inflação. A inflação mais 4,5%. Então, se a gente imagina que a meta de inflação no Brasil é 3%, e você coloca mais 4,5% real, a taxa de juros neutra do Brasil seria em torno de 7,5% a 8%. As estimativas não são muito precisas, tá? Então, mas, grosso modo, você vai entre 7,5% e 8%. Como a taxa de juros está em 10,75%, a resposta à sua pergunta é sim, a taxa de juros está alta. Aí você pode perguntar por que ela está alta. Porque o governo está gastando muito, porque a economia está crescendo muito, porque a inflação estava alta, a inflação ainda está acima da meta. Então, tem uma série de razões no momento por que ela está aqui. A outra discussão que você pode ter é como é que ela está alta relativamente a outros países. E aqui tem duas características que eu acho que são interessantes. O primeiro é o momento e o outro é o histórico. Começando pelo momento, esse é um momento onde teve uma onda de inflação no mundo nos últimos 3 anos e todo mundo subiu muito a taxa de juros. Então, a nossa taxa de juros subiu mais, mas ela já está caindo e hoje em dia ela está mais baixa do que outros países que já tiveram. Então, tipicamente, em mercados emergentes, que tem mais um histórico de inflação, a taxa de juros é mais alta. Na história, por exemplo, no Brasil, ela sempre foi muito mais alta que nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ela ficou a taxa de juros zero durante muito tempo e a taxa no Brasil era ali 8, 10. Então, você pensa em termos de diferencial de taxa de juros dos Estados Unidos. E aí era ali 7, 8 e tal. A taxa de juros dos Estados Unidos hoje em dia está em 5,5. No Brasil está em 10,75.
Então é curioso que, por mais que a taxa de juros do Brasil esteja acima da americana, no padrão histórico, o diferencial das taxas está baixo. Isso tem uma implicação para a taxa de câmbio. Então você pode ver que o relativo é importante no momento. Mas tem uma outra discussão que é mais interessante, que é quando a gente olha historicamente, a taxa de juros real neutra, essa que eu falei que é 4,5, que mantém a economia em equilíbrio, por alguma razão, no Brasil ela é muito mais alta do que no resto do mundo. Então, quando eu vou para o Chile, por exemplo, a taxa real neutra é em torno de 1 a 1,5%. Quando eu vou para os Estados Unidos, é 0,75%. Né? E aí tem uma discussão grande no Brasil de por que para você manter a inflação estabilizada com o crescimento crescendo, você precisa de uma taxa de juros real tão grande. E o Brasil, historicamente, é um país que tem uma taxa de juros real muito mais alta do que o resto do mundo. Então, é curioso que eu falei para vocês que, no momento relativo ao resto do mundo, a gente já está com um diferencial mais baixo. Mas, historicamente, a gente é um país de juro real muito alto. Né? E aí tem uma outra discussão grande. Então, enfim, eu dei 3 respostas à sua pergunta, né? Se ela está alta, porque em relação ao quê? Né? Em relação à taxa de juros neutra, ela está um pouco alta. Né? Em relação ao diferencial histórico do resto do mundo, a gente está relativamente baixo. Mas quando a gente pensa historicamente, nos últimos 20 ou 30 anos, a nossa taxa de juros sempre é muito alta. E essa é uma discussão relevante também, com uma implicação importante para investimentos. Rodrigo, a gente costuma dizer que o Brasil é um país que está muito mais para passageiro do que para motorista. Né? Quer dizer, o Brasil, inclusive, como você citou, o Mário Torós, gestor também lá do Fundo de Macro de vocês, diz que aproximadamente 70% da formação de preços dos ativos brasileiros tem origem em variáveis internacionais. Né? Então, a gente vê que muitas vezes o mercado ainda olha muito para os fatores internos de curto prazo e perde muito essa questão do panorama internacional daquilo que acontece no mundo como balizando os valores e a formação de preços aqui no Brasil, inclusive, e aí até um dado que a gente vê, que diversos fundos macro aqui no Brasil, eles estão muito ligados àquilo que se chama de Kit Brasil. Não é? Quer dizer, aquele negócio de, olha, o Brasil vai bem, logo eu consigo ter uma diferença interessante e eu tenho alguma correlação e eu pego uma carona naquilo que acontece no Brasil. E a gente agora começa a ver, de fato, que começam a aparecer fundos, e aí efetivamente vocês se encaixam também nessa classificação, de que são pouco correlacionados com aquilo, com o famoso Kit Brasil. Né? Quer dizer, você vê isso como sendo uma tendência de mercado, quer dizer, ou seja, olhar para fora acaba sendo mais importante do que olhar para dentro, oferecer justamente para o cliente um produto que de fato seja descorrelacionado no melhor conceito dos hedge funds internacionais, seria uma tendência nesse momento? Eu acho que para os fundos maiores, sim. Tá? Quer dizer, na verdade, esse é um ponto importante, tá? Porque quando a gente pensa que a economia brasileira ela é uma integrada comercial e financeiramente com o resto do mundo. Então, as tendências globais elas se impactam o Brasil e impactam o mercado financeiro brasileiro em particular, porque o investidor estrangeiro, se o Brasil tem uma perspectiva boa, sempre tem a oportunidade de trazer o dinheiro para o Brasil. Por outro lado, se ele acha que não tem oportunidade boa, tira o dinheiro do Brasil. Né? Então, se tem um evento internacional que causa, né, você pega, por exemplo, a NVIDIA nos Estados Unidos, né? Está subindo para caramba, né? Mas é uma ação que você tem que ter nos Estados Unidos. De repente tem gente que acha, é melhor ter NVIDIA ou ter a Bolsa Americana ou ter o Nasdaq, que tem um componente grande de tecnologia, do que ter o Ibovespa, que é essencialmente um índice composto de ações de setores tradicionais, né? Que não está se beneficiando. A Bovespa e as empresas do Bovespa não estão se beneficiando diretamente desse boom de tecnologia que tem lá fora. Então, é um momento, por exemplo, que para quem tem renda variável, é muito mais interessante você ter um portfólio que tem uma alocação de tecnologia e, portanto, está buscando ações fora do Brasil do que necessariamente o Bovespa. O que acontece é que o Bovespa, né, o investidor estrangeiro tira o dinheiro daqui e vai para lá e o Bovespa não performa. Então, é super importante, né, você olhar os fundamentos das empresas brasileiras para comprar ações no Brasil, mas, né, quando você olha para o índice Bovespa, que é o que nós, no Fundo Multimercado Macro, fazemos,
né? Nesse momento é mais interessante ter o índice da Bolsa Americana do que o índice do Brasil. Então, isso dá a mesma... E se isso acontece, agora vamos pensar do ponto de vista de diferencial de taxa de juros. Tá? O que eu falei é o seguinte, olha, o Brasil é um país mais arriscado, tem um histórico de inflação alta, de instabilidade macroeconômica, do que os Estados Unidos, por exemplo, que é considerado os títulos do Tesouro Americano, né, o investimento livre de risco. Né? De repente, você tem o investimento livre de risco pagando 5,5%, enquanto na Selic você está ganhando 10,75%. Você se pergunta, né? Pô, tudo bem, é melhor ganhar 10,75 do que 5,5? Mas se eu sou investidor de longo prazo, ajustado pelo risco que eu tenho de não receber o meu dinheiro de volta, ou de que o 10,75 é em real e o 5,5 é em dólar, né? Talvez 5,5 em dólar seja muito melhor. E aí, então, nesse momento, o que vai acontecer? Vem pouco dinheiro para o Brasil. Agora, você para e pensa o ano passado, por exemplo. Ano passado, os Estados Unidos estava subindo a taxa de juros, mas a nossa taxa de juros era 13,75. 13,75 atraiu muito capital. O que aconteceu com o real ano passado? Ele se valorizou. Aí, depois que ele se valorizou, a inflação caiu, o Banco Central começou a cair a taxa de juros, as pessoas falaram, aqui não é muito bom. O que está acontecendo com o real esse ano? Está se depreciando. Então, você olhar a taxa de juros Selic é super importante, mas eu volto para o meu ponto de que é importante olhar essa taxa de juros no relativo. E é isso que ter uma visão global é super importante, porque ele te ajuda a entender uma série de movimentos que está acontecendo no mercado. Então, mas voltando ao seu ponto de se isso é uma tendência ou não, eu acho que é super importante, mesmo que você seja uma casa menor que opera só ativos no Brasil, ter essa perspectiva. Agora, quando você vai para uma empresa do nosso tamanho, tem quase 30 bilhões de reais sob ativos e sob gestão, né, você tem que diversificar o seu portfólio. E mais do que isso, né, a gente tem condições de fazer isso, porque eu tenho uma equipe muito maior, eu consigo ter uma equipe muito mais especializada. Assim, na Ibilna nós acompanhamos 27 países. Fazemos investimentos, né, a gente não tem 27 ao mesmo tempo, mas a gente tem sempre lá 7 ou 8 que a gente gosta mais e vai mudando isso aqui. Né? Mas para fazer isso custa dinheiro, precisa ter um grupo de 10 economistas, que uma especialidade, né, para fazer isso, precisa ter gestores capazes de conhecer esses outros mercados. Né? Isso, uma empresa menor, é mais difícil. Né? Agora, dito isso, tá, eu acho que, do ponto de vista de portfólio, é bom você ter um mix de gente que opera principalmente o Kit Brasil. Né, que é o que é o Kit Brasil? O Kit Brasil é aquela ideia de que quando o Brasil vai bem, o real aprecia, a bolsa sobe e o juro cai. Né? Então, o Kit Brasil o Brasil vai bem, você tem as 3 coisas. E aí você tem as 3 coisas, faz muito dinheiro. Agora, o Brasil não está indo bem, as 3 coisas estão perdendo dinheiro esse ano, por exemplo. Né? Então, o Kit Brasil, o problema é que você precisa saber quando está comprado ou está vendido, qual mix você quer fazer. Quando você tem uma diversificação internacional, isso ocupa uma parcela pequena do seu portfólio. E o que acaba resultando é que o fundo, a cota do fundo, ela tem pouca correlação, que foi o que você mencionou, com o que acontece com os movimentos no Brasil, porque ela reflete exatamente uma diversificação de portfólio muito mais alta. É interessante isso do ponto de vista multimercado também, tá? Que existe, né, vocês que são estudantes que estão aqui, provavelmente têm um interesse em finanças, sabem muito bem toda a história da fronteira eficiente, da ideia da diversificação que te adiciona mais retorno. E se não sabem, estudem isso, porque esse é um capítulo super importante para quem quer conhecer básico de finanças. Tá? A gente vai falar disso no encerramento de hoje, tá? Então, só dando um spoiler. Tá? Então, no fundo, a ideia toda é que você diversificar os seus ativos com ativos que são menos correlacionados, você tem uma melhor relação de risco-retorno do seu fundo. Isso tipicamente é feito para ações. Então, você fala assim, é bom ter um portfólio diversificado de ações, que basicamente vai ter um retorno maior. Quando eu sou um fundo no mercado, o meu portfólio diversificado é de países. Né? Então, eu tenho um portfólio onde eu diversifico muitos países diferentes e consigo atingir uma fronteira eficiente mais elevada. Mas, de novo, então, eu acho que para quem tem condições de fazer isso, né, como nós temos e como alguns dos meus colegas e concorrentes que tem tamanho, estrutura e condições de fazer isso bem, eu acho que é ativo. Agora, do ponto de vista do investidor de vocês, o que eu acho que é interessante é ter uma diversificação, onde você tem lá 3 ou 4 fundos multimercados, onde cada um tem uma especialidade. Um cara vai ser o Kit Brasil, um cara vai operar o global, um cara é um global com viés mais de ações, outro cara é um global mais com viés de moedas e juros, né? E com isso, outro de crédito, e com isso você consegue montar o seu portfólio de fundos também atingindo uma fronteira eficiente mais elevada. Então, acho que tem espaço para todo mundo. E pensando no jovem, no momento que ele vai montar uma carteira de investimento, o que a gente sempre tenta trazer para eles aqui nos E-Summits é o seguinte.
Aquela velha história, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Então a gente busca, muito por influência do Zé Eduardo, que é alocador há 40 anos? Só se lembra de 30. Há 30 anos? Ele sempre busca trazer a importância da gente enxergar para as nossas carteiras, primeiro para uma alocação por classes de ativos, considerando quanto que eu quero ter disposição a ações, quanto que eu quero ter disposição a renda fixa, a multimercado e depois para a seleção de produtos. Como que o jovem deve encarar a parcela de multimercado dele na carteira? Qual que é a função do fundo multimercado na carteira do jovem? Eu acho, tem uma coisa super importante do fundo multimercado de ter respondido na sua primeina pergunta, que na verdade o aspecto crucial é que o multimercado, em teoria, né, que é a característica dos hedge funds lá fora, ele é um fundo que a gente chama de total return, é um fundo de retorno absoluto. O que significa isso? É que a proposta do fundo de mercado é utilizar todas essas habilidades que eu falei para vocês e no final do dia ele dá um X% acima do seu benchmark. O benchmark no Brasil é o CDI. Então, você tem o CDI, a proposta do, né, por exemplo, só para dar um exemplo, o fundo é Ibiúna Hedge STH, que é o principal fundo da Ibiúna, a nossa proposta é que a gente calibra o risco, retorno e tal, para ter lá um retorno médio em torno de CDI mais 6. CDI mais 6, mais 7, por ali. Às vezes é mais, às vezes é menos, mas enfim. A ideia é que seja mais ou menos isso. Tá? Então, significa o quê? Você pode ir no banco, né, e pegar lá um CDB que dá quase 100% CDI, você pode ter um negócio que usa várias estratégias e que tem o objetivo de te dar substancialmente maior que o CDI. Então, eu acho que tem espaço numa estratégia, e ele vai tender uma baixa correlação com uma parcela com o resto dos ativos que você tem. Vai ter muita renda variável que você é atrelado à performance da Bolsa. Né? Posso só fazer um parênteses? Claro. Vamos explicar qual que é a importância, eu acho que o Zé Eduardo pode até trazer um pouco disso, da gente ter uma carteira descorrelacionada. Por que é bacana um fundo que é mais descorrelacionado com o resto da sua carteira? Essencialmente, a ideia é que na hora que, né, o mercado cai, se você tiver diversificado, ele cai menos. Por outro lado, quando ele sobe, ele também cai menos. Mas, na média, você vai ter um retorno muito mais estável e que, se você junta, fala, olha, você tem lá 5 classes de ativos diferentes. Tá? Cada um vai se mexer diferente, de maneira que quando um cai, o outro está subindo, ele minimiza o negócio. Só que, ao longo do tempo, e esse é super importante, tá? Você tem um portfólio com uma perspectiva de tempo. Não é aquele negócio que, o mês que vem não deu certo, vou mudar o portfólio todo. Você tem que dar tempo para os gestores e para os ativos performarem. Mas, tipicamente, você olha o seu portfólio com de 2 a 3 anos, né? Um mexeu para cima diferente do outro, então ele analisou, mas, ao longo dos 3 anos, você espera, se você selecionou bem os ativos, que todos eles tenham superado o seu benchmark. Então, você vai ter um retorno bacana, acima do que seja o benchmark, por exemplo, o CDI, ou seja a Bovespa, ou seja o benchmark que você utiliza, a IMAB, atrelado à inflação, né? E ele vai ter tido uma variabilidade menor. Então, é melhor você ter um ativo diversificado e essa combinação entre o retorno que você vai ter e a variabilidade é que, no final do dia, é a métrica importante para você acompanhar do seu portfólio. Né? Então, você conseguiu ter um retorno maior com pouca variabilidade, você escolheu muito bem. Né? Você conseguiu ter um retorno menor com uma variabilidade muito grande, não foi tão bom. Né? Então, eu acho que a função do multimercado, de novo, é que, em teoria, o fundo multimercado ele é descorrelacionado ao longo do tempo de qualquer outro benchmark que não seja o CDI, que a maior parte dos fundos no Brasil são CDI. Né? Então, acho que o papel que a gente tem é você ter lá 20% a 30% do seu portfólio, né, em multimercado, não é para colocar 100% também. Né? Eu sou, né, investidor da Ibiúna, então eu tenho todo o meu dinheiro na Ibiúna. Mas é uma coisa, enfim, um atípico. Acho que a ideia é ter, né, uma combinação de portfólios que tenha lá 20% a 30% de multimercado, com um conjunto ali, cada um com 4, né, 3 a 4 ou 5 multimercados, você coloca lá e consegue fazer uma diversificação que funciona muito bem. Rodrigo, agora falando de economia mesmo, né? Quer dizer, tentando aproveitar justamente toda essa capacidade de geração de inteligência que vocês têm na Ibiúna, a gente vê, a gente teve um início de ano, eu acho que interessante, né? No cenário brasileiro, né? Com um PIB crescendo
acima até daquilo que inicialmente tinha sido previsto ano passado, vendo também alguns focos efetivamente bastante nítidos desse crescimento, quer dizer, a agro puxando bastante, consumo de famílias voltando a crescer, talvez do lado um pouco mais negativo, uma resiliência maior da inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desaceleração na China, que efetivamente tem batido na gente, principalmente em termos de exportação. Muita gente pergunta como é que o Brasil deve continuar tendo bons resultados na balança comercial, se a expectativa da safra agrícola não é tão forte, mas aí a gente já vê exportações de petróleo subindo bastante, também compensando, hoje chegando quase que ao mesmo patamar de exportação de soja e minério de ferro, por exemplo. Como é que vocês estão vendo isso? Qual é o balanço de riscos que vocês estão vendo para o final, para esse, digamos, para esses 3 próximos trimestres? Quais devem ser as influências, inclusive, da economia nos investimentos? O que efetivamente hoje vocês têm como sendo a alocação e as grandes estratégias dentro da casa? Interessante a sua pergunta, que é interessante a gente separar, como a gente falou sobre lá fora e aqui dentro, né, separar o que a gente está olhando lá fora e o que está olhando aqui dentro. Né? Lá fora a gente ainda está olhando, e eu acho que o principal fator que está afetando todos os ativos financeiros no mundo inteiro, não é só no Brasil, é o movimento do Banco Central americano. Vamos parar e dar um passo atrás. E por que o Banco Central americano é tão importante? Porque o Banco Central americano ele imprime a moeda reserva. Todos nós aqui, quando tem uma dúvida de alguma coisa, quer dizer, o quê? Poupança em dólar. Vocês são jovens ainda, muito, olha aqui, mas nós que temos 30 plus e tal e tudo, e quem olha para longo prazo, no fundo, você pensa na sua poupança em real, mas você pensa poupança em moeda forte. Porque a gente sabe que tem inflação no Brasil, tem um histórico de inflação no passado, a gente espera que tenha ficado para o passado, mas o futuro é incerto. Então, se o futuro é incerto e você quer ter a sua poupança, você fica efetivamente em moeda forte. Moeda forte é o dólar. E tem um Banco Central que imprime essa moeda. Pô, legal, né? A gente aqui tem que comprar dólar. Ele pode imprimir, a maquininha pode funcionar lá e funciona. Né? Só que, além disso, a gente passou 12 anos onde você comprava dólar e o juro que você tinha em dólar era 0. Então, você só comprava dólar em momentos que estava apavorado que aconteceu alguma coisa, ia lá e comprava dólar. Agora, você ganha 5,5% para ficar comprado em dólar na sua poupança de longo prazo. Então, quando você tem isso, você pensa muito. Qualquer investidor, se eu vou tirar o dinheiro dos Estados Unidos do caixa, deixar no CDI americano, no banco, fazer qualquer coisa no mundo inteiro. E veja bem, o dólar saiu de 0, foi para 5,5 nos últimos 2 anos, e o que a gente está discutindo aqui agora ele vai começar a cair. Então, quando ele vai começar a cair, para quanto ele vai? E, logicamente, se ele começar a cair logo e cair muito, o dinheiro vai sair de lá e vai começar a vir para um monte de outro lugar. Por exemplo, o Brasil. Né? Então, a discussão toda de para onde vai a taxa de juros americana, ela é super importante. Exatamente por conta disso. Né? Então, a gente, por exemplo, só para dar uma ideia, terminou o ano passado com uma perspectiva que os Estados Unidos ia começar a cortar agora em março, e que ia fazer um corte de quase 2 pontos percentuais ao longo de 1 ano e meio. Ou seja, ia tirar o juro de 5,5% para 3,5%, para próximo de 3%, assim, até o meados do ano que vem. Bom, se ia fazer isso, o dinheiro ia sair de lá e para outros lugares, eu antecipo. Falei, eu sou o Rodrigo, sou esperto, sozinho, só parece, eu sei que um pedaço do dinheiro vai para a Bovespa, eu vou comprar a Bovespa. Só que o que aconteceu? Todo mundo, a inflação nos Estados Unidos veio mais alta, a economia está andando muito mais, passaram-se 3 meses e todo mundo está avaliando e falando o seguinte, lembra aquele que a gente achava que ia continuar? Primeiro, em março já não caiu, agora eu não sei se vai cair em junho ou se vai começar a cair em setembro, e acho que não vai cair 2 pontos percentuais. Acho que vai cair 0,75. Então, aí você fala, bom, se é isso, não vem tanto dinheiro para o Brasil. Então, lembra aquela Bovespa que eu queria ter? Eu não quero mais. Então, de novo, estou usando a Bovespa como exemplo, mas isso se aplica para a Bolsa do México,
aplica para, né, países de investimento. Qualquer investimento fora dos Estados Unidos depende da taxa de juros do cara que determina a taxa de juros da moeda reserva do mundo, né? Então, assim, lá fora, o mais importante de tudo nesse momento é os Estados Unidos. E a cara que tem da economia americana é que a economia americana vem muito forte. Subiu a taxa de juros, ela não desacelerou. Desacelerou muito pouco. E a inflação caiu e ela ainda está acima do que o Banco Central tem meta de médio prazo. O resultado básico disso é que ela vai ficar um período mais alto. Se ela vai ficar um período mais alto, todos os ativos que não estão nos Estados Unidos vão tomar muito mais tempo para performar. Então, lá fora, eu acho que nesse momento continua sendo a questão mais importante. Tá? No Brasil, eu Posso só te fazer uma pergunta, claro, antes de ir para o próximo passo, para a gente conseguir. Acho que o importante aqui é todo mundo entender o racional por trás disso, né? Isso que você falou de talvez a taxa de juros americana ficar mais alta mais tempo, dificulta a vida do Banco Central aqui, né? Sem dúvida, porque se não vem tanto dinheiro, o real não aprecia tanto. Se o real não aprecia tanto, todos os bens importados ficam mais caros. Se eles ficam mais caros, a inflação não cai tanto. Se ela não cai tanto, o juro não cai tanto. Então, o mecanismo pelo qual a taxa de juros lá fora afeta a taxa de juros aqui dentro é a taxa de câmbio. Você esperaria que se os Estados Unidos, vamos supor, você acordou amanhã, a taxa de juros dos americanos saiu de 5,5 e foi para 0. Lembra aquele diferencial que eu falei que no Brasil era 10,75 contra 5,5 era pequenininho? Se ela foi para 0, ela voltou para 10,75, era o diferencial. Todo mundo vai tirar o dinheiro de lá, vai trazer o dinheiro para cá. Se vem para cá, o câmbio aprecia muito, a inflação cai e pode cair o juro mais para baixo. Então, o mecanismo pelo qual o Banco Central de lá fala com o Banco Central daqui, ou o juro de lá fala por aqui, é a taxa de câmbio. Né? Então, esse é sempre um elemento importante a olhar. Mas voltando para a história do Brasil, né, e pegando alguns elementos que você mencionou, Eduardo, que é o seguinte, de fato, o Brasil tem uma situação curiosa, porque a gente está com um saldo comercial muito forte, né, a gente está sentado em 350 bilhões de dólares de reserva internacional, a nossa posição externa é muito sólida. Né? A inflação até na margem está subindo um pouquinho, mas ela está muito mais baixa. A gente está falando de inflação esse ano de 3,5%, 3,7%, versus a inflação que 2 anos atrás era 11%. Então teve um processo de desinflação super bem sucedido, o juro está caindo, vai continuar caindo mais um pouco, né? E o crescimento está sendo revisado para cima. Esse era um ambiente para todos os ativos estar performando muito. E, no entanto, você olha a taxa de juros no Brasil do começo do ano para cá, não a taxa de juros do Banco Central, mas a taxa mais longa, ela só subiu. Né? A Bovespa é a pior bolsa no ano, no mundo, em dólar. E o real, essencialmente, saiu de 4,85 para quase 5,10 a semana passada. Então, a pergunta é, o que está acontecendo? Será que foi um pedaço disso, foi essa revisão que eu falei, que todo mundo falou, bom, no final do ano todo mundo achou que o juro nos Estados Unidos ia cair rápido, o dinheiro vinha, e agora não foi, então tem 70% no linguajar do meu sócio Mário, né, veio de fora. Mas a parte que nos compete, a pergunta é por que o Brasil está underperformando? Né? Por que o Brasil está performando pior do que outros países que também sofrem com o movimento dos Estados Unidos? E a razão que a gente vê é que existe uma avaliação no mercado que, apesar desses outros elementos estarem muito bem, a parte fiscal do país está indo muito frágil. Né? E as medidas que vêm sendo adotadas por esse governo não estão resolvendo essas incertezas sobre para onde está caminhando a dívida pública brasileira. Isso é super importante, né? Pense o seguinte, né? Você é um banco, você empresta dinheiro para uma pessoa, se você acha por uma empresa, se você acha que aquela empresa vai crescer, vai gerar um monte de retorno, vai tudo, você fala, essa empresa merece uma taxa de juros menor, porque o risco de crédito é menor. Por outro lado, você olha aquela empresa, está gastando muito, né? Não está preocupando tanto em arrecadar, não está fazendo o dever de casa de fazer o quê? Você vai emprestar para ela, você fala, tudo, até empresta, mas eu vou emprestar um juro mais alto. Esse é o governo brasileiro. Nós, que temos a nossa poupança, vocês têm que decidir como aloca o seu portfólio, um pedaço disso vai ser emprestar para o governo brasileiro. Aí você para e olha para o governo e fala assim, o governo brasileiro está devendo fazer dever de casa? Ele está gastando menos? A dívida do governo brasileiro vai cair? A resposta para tudo isso é não. Então, se você vai emprestar para o governo brasileiro, por que você vai cobrar uma taxa de juros mais baixa? E se você olha e acha que o cenário externo está mudando e vem menos dinheiro para o Brasil, a vida do Brasil vai ser mais difícil, não mais fácil. Então, a taxa de juros que você vai cobrar do governo brasileiro é mais alta. Né? Então, essa é a situação que a gente está. Né? O balanço de pagamentos é super sólido, o crescimento está sendo revisado para cima, a inflação está, né, baixa, o juro está caindo, mas
todos os sinais que a gente tem visto do governo brasileiro sobre a dívida brasileira indicam que a dívida brasileira vai continuar a crescer, perder de vista. Então, o que acaba acontecendo é que a taxa de juros curta, que é a que o Banco Central determina a Selic, cai, mas a taxa de juros de 5, 10 anos, né, ela continua muito alta. Isso é um problema para o governo brasileiro, porque ele vai ter que rolar a uma taxa mais alta. Quanto ele rola mais taxa mais alta, a situação dele fica ainda mais frágil. Mas é um problema para todas as empresas brasileiras. Porque você, de novo, você é um banco, você pode decidir, eu empresto para o governo brasileiro ou empresto numa empresa. Em geral, as empresas, né, você cobra a taxa de juros da empresa, é um spread em cima da taxa do governo brasileiro. Então, você empresta para o governo a 10, você fala, essa empresa aqui é uma empresa boa, eu cobro 0,5% acima do governo brasileiro. Agora, se o governo brasileiro está tendo como a 11, a 12, o custo para as empresas também é mais alto. E se o juro para as empresas é mais alto, elas vão investir menos, vão contratar menos e o país vai crescer menos. Então, assim, o resumo dessa história que eu quis dizer para vocês é o seguinte: tem uma série de elementos que sugeririam que o Brasil devia estar indo muito bem, que os preços dos ativos deviam estar indo muito bem. Mas a incerteza que vem dominando toda a parte fiscal do Brasil, basicamente está fazendo com que o juro longo no Brasil seja muito alto. E como ele é muito alto, as pessoas não investem tanto. O resultado disso é que o país vai crescer menos, e aí, se crescer menos, vai gerar menos lucro, a Bovespa não performa tanto, né? E aí as pessoas não querem ter tanto real, e aí o resultado básico é esse. Começo do ano para cá, Bovespa é o pior, né, ativo do mundo, de bolsas, né? O real só deprecia e a taxa longa só sobe. Então, eu acho que para a gente conseguir achar que aqueles 30% que depende da gente, né, melhorar ou fazer com que, né, o Brasil supere os nossos pares que também estão sofrendo a consequência da mudança de avaliação da Bolsa Americana, né, o governo brasileiro tinha que dar sinais diferentes do que ele tem dado. Com esse tipo de sinal, os ativos aqui vão continuar a ter dificuldade de performar. E economia não tem voluntarismo, né, Rodrigo? Quer dizer, não vou criar condições que sejam artificiais, porque essas condições artificiais, pelo próprio artificialismo, são extremamente passageiras e fugazes, né? Quer dizer, então, só completando aqui, quer dizer, no aspecto efetivamente da taxa de juros, né? Vamos reduzir os juros, porque os juros brasileiros, em termos reais, são altos. De fato, hoje, talvez a gente tenha juros médios esse ano de Selic na casa de 10%, contra uma inflação projetada de 3,5%. Devemos ter aí alguma coisa em torno da casa de 6%, 6,5% de juro real, que em princípio é alto. Mas, se artificialmente se empurrar isso para baixo, não é? E a gente começar a ver uma fuga de capitais, não é? O que a gente vai ver depois é a necessidade. Essa fuga de capitais muito provavelmente vai valorizar o dólar, que vai inflacionar os produtos, que vai obrigar o Banco Central outra vez a elevar os juros. Ou seja, ou existe efetivamente algo que faça sentido na cabeça dos agentes econômicos, ou se não, é uma conta que é contratada para chegar em algum momento no futuro, né? É o que você falou, né? Não aceita desaforo, né? Assim, às vezes tem essa ideia de, não, Faria Lima é contra o governo, etc. Cara, Faria Lima é feita de um monte de gente que está lá tentando maximizar o retorno do seu portfólio, fazendo avaliações objetivas. Se a avaliação objetiva é que o governo brasileiro está ficando um pior credor, a taxa de juros cobrada desse credor vai ser mais alta, ponto. Com qualquer governo que seja. Se entrar um governo que chega lá e fala o seguinte, não, eu vou me tornar, vou estabilizar a dívida vai cair, o credor vai ser mais, a taxa de juros vai cair. Na hora que a taxa de juros cai, a economia cresce muito mais. Assim, então, não tem nada de ideologia nisso. Não tem nada de artificialismo. Não tem nada. Existe o seguinte, a economia não aceita desaforo. É o que você falou. Entendeu? E isso dito por alguém que foi diretor de política monetária do Banco Central. Então, assim, é alguém que esteve dos dois lados, como gestor, como quem aperta o botão, né, lá dos juros. Eu tive o privilégio de ser diretor de política monetária do Banco Central do Brasil entre outubro de 2004 até maio de 2007. Né? Bons tempos. Bons tempos. Pode aplaudir todo mundo, é isso? Assim, a gente fez um trabalho bom, um trabalho duro e tal e tudo, mas sorte ajuda, né? Foi o período todo que, né, a China entrou no mercado, a commodity subiu, né? Não, eu tenho até uma história curiosa, né, só anedótica, porque
Eu fui diretor de política monetária esse tempo, e aí, né, chegou em 2007, eu falei para o Meirelles, né, que era o presidente, falei, preciso voltar para a minha vida, tenho filho para criar, não dá para ficar trabalhando aqui no Banco Central. Tal. E aí ele falou, você pode ir, mas você tem que arrumar alguém para o seu lugar. Né? Eu fiquei pensando e tal e tudo, aí um dia me ligou o Mário Torossi, que era tesoureiro do Santander, para dizer que ele estava deixando de ser tesoureiro do Santander e apresentar o cara novo. Eu falei, achei o cara. Né, que eu já conhecia e tal. Então eu falei, Henrique, tem aqui esse cara aqui, é um cara bom, não sei o quê. Eles conversaram, se entenderam, e o Mário Torossi entrou no meu lugar. Entrou em maio de 2007 e ficou até dezembro de 2009. Né, então, assim, a cadeira de política monetária do Banco Central foi minha ou do Mário entre outubro de 2004 e dezembro de 2009. Né, são 47 reuniões do Copom que tem o meu voto ou do Mário, tem mais de 250 bilhões de dólares das reservas internacionais que comprou fui eu ou o Mário, tem um pagamento de dívida externa, tem muita coisa legal acontecendo. Mas o episódio anedótico é o seguinte, aqui eu cheguei lá para o Mário e falei, vem aqui que é fácil, é moleza, o mercado só sobe, você vai lá, fica comprando dólar, só o juros, a gente subiu o juros no começo de 2005, depois de 2005 até 2007 só caiu, o juros só cai, está tudo tranquilinho, o Brasil virou investment grade, vem que vai ser moleza. E foi lá e tal e tudo. Aí ele entrou lá, de fato, no primeiro ano, né, maio de 2007, a maio de 2008 foi moleza. E aí, 2008, 2009, teve a crise global internacional e o Mário, ele que liderou a resposta, né, diretor de política monetária, é o cara que faz intervenção no câmbio, que determina a taxa, faz a taxa de juros ser aquela que o Copom determina, né, tem a parte operacional do Banco Central, quem faz é o diretor de política monetária. Então, o Mário é que foi a resposta do Brasil à crise de 2008, né, operacionalizando, passou tudo na mão do Mário. Né, e surpreendente, então... Eu tinha falado para ele, tudo moleza e tal, e tudo só pegou paulada nesse momento todo. E, surpreendentemente, a gente continuou amigo, apesar desse negócio todo. Ao ponto que, quando ele saiu do Banco Central, a gente conversou e falou, por que a gente não faz um negócio junto? E aí foi onde nasceu a Ibiúna em 2010. E olha, sem querer puxar a sardinha, mas falando de fato da vantagem, da estrutura de você investir em fundos de investimentos, alguém aqui acha que sabe tomar decisão melhor que o Rodrigo e o Mário? Espero que não. Esse é o conceito de você investir num fundo de investimento. Conceito de você ter um gestor tomando as decisões. Então, veja bem, a Ibiúna é uma casa que tem fundo macro. Qual é o investimento mínimo? Como? Qual é o investimento mínimo? R$5.000. Que tem tem dois ex-diretores de política monetária na cadeira. Então, assim, é para a gente entender que o jovem tem que também olhar e considerar a importância de você não tomar todas as suas decisões de investimento sozinhos. Não queira só aprender a analisar ativos. Aprenda também a analisar fundos de investimento, a analisar gestores. Isso é muito importante para uma boa gestão de uma carteira. Eu acho que o ponto que você mencionou é super importante, que é o seguinte, que é o conceito de... A Ibiúna tem fundos macro, tem fundos de ações e tem fundos de crédito. Tá? E o que acontece é que muitas vezes fala assim, meu amigo me falou aqui para comprar ação da empresa tal, você vai lá e compra e tal e tudo. É fazer isso e ter um pedaço do seu portfólio que você, né, faz as tacadas e tal e tudo, legal. Mas quando você pensa no seu portfólio, né, a gestão de investimentos é um negócio que, de novo, exige conhecimento profissional. E os fundos de investimentos dão acesso a vocês a esse tipo de classe de ativos com um grau de conhecimento e profissionalismo que no mercado brasileiro é muito, muito sofisticado. Né? Então, eu acho que quando você pensa, né, às vezes você pensa o seguinte, né, você não vai fazer uma operação e pergunta para o seu amigo ali, né, como é que faz? Olha na internet, baixa lá o vídeo do YouTube, olha no Google, vai lá e se opera. Você não faz isso. Você vai para o médico. Por que quando você trata do seu investimento, você olha lá o Google, baixa o curso e já está sentido, vou colocar todo o meu investimento no portfólio? Né? Então, assim, a sugestão é que, tudo bem, eu acho que é importante para quem aprende, para aprender, fazer isso. Então, tem o seu valor, sim, de você investir você mesmo, você escolher a sua ação, de você, né? Agora, eu sugiro que o grosso do seu portfólio esteja montado e entregue na mão de pessoas que são profissionais. Aí tem um trabalho diferente, que é você saber selecionar quem são esses profissionais, que é o trabalho daqui que faz muito, que é o trabalho de alocação e de seleção de gestores. E aí você saber quem são os gestores, escolher, é super importante. Né? Mas uma vez que você fez isso, inclusive é importante e interessante você acompanhar esses gestores e aprender como esses gestores pensam
sobre o mercado, porque você aprende muito. Isso vai ser de um enorme valor para você fazer a sua porção. E aí, à medida que o tempo você vai se sentindo mais confortável, com maior conhecimento, com maior experiência, de repente você pode ir aumentando a sua parte. Agora, me chama muita atenção que, em geral, é o contrário que acontece, né? O sujeito começa e já acha que, né, olhei lá no Google, olhei lá, né, numa live de alguém que falou que tem que comprar essas 3 ações. E põe todo dia na zona. É um pouco mais complicado. Você tem 37 segundos. O Rafa estava fazendo um trabalho no Bandeirantes e começou a comprar ação. Hipoteticamente, né? E falou, mãe, como é fácil investir. Não sei, foi em 2016, né? Veio o Joesley Day. A carteira hipotética dele foi lá para baixo. A carteira hipotética caiu 11%. Mas, gente, falamos sobre multimercados, tá? Multimercados macro nesse painel. No próximo, a gente vai falar sobre ações, sobre crédito privado, com a sócia do Rodrigo, a Vivian Lee, que toca a parte de crédito privado do Ibiúna. E também vamos falar sobre ativos internacionais. Então, o painel seguinte complementa esse daqui. Deixa eu só contar uma historinha rápida aqui para vocês, 12 segundos. Eu trabalhei no Family Office, e do qual o nosso querido professor Afonso Celso Pastore era consultor, e uma vez por trimestre ele ia lá conversar com a gente, e eu fiz justamente essa pergunta que o Rodrigo comentou agora para ele. Disse, olha, quando o senhor vai construir uma ponte na China, no Brasil, na Rússia, o senhor faz os mesmos cálculos. Quando o senhor vai dar um tratamento para um paciente ou indicar uma cirurgia em qualquer lugar do mundo, o senhor faz exatamente o mesmo procedimento. E por que na economia não faz exatamente a mesma coisa? Por que tem toda essa ideologização? Ele olhou para mim e disse assim, você não entende nada de economia mesmo, né? Então, até hoje eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas certamente ele não concordava muito que não devia ter ideologia na economia, né? Pessoal, uma salva de palmas. Muito obrigado, Rodrigo.